Então, pessoal, partícula carregada deslocando-se em equilíbrio, imersa em campos magnético e elétrico. Vamos pensar o seguinte: imaginem vocês um campo magnético penetrando no quadro, polo norte nas nossas costas, polo sul atrás do quadro. Essas linhas de campo poderiam ser representadas pelo clássico xizinho. Campo uniforme, mesmo valor em todos os seus pontos. Nós sabemos que se eu jogar uma partícula carregada positivamente, perpendicular a esse campo magnético, para onde que essa partícula seria empurrada? Nós já sabemos calcular o valor dessa força eletromagnética. Mas nesse caso eu estou querendo que tu aplique a regra da mão direita modificada, lembra? Velocidade, campo magnético e força. Velocidade, o dedão está para lá, o campo magnético está apontando para dentro do quadro, a força é para cima, né? Essa partícula tenderia a fazer uma curva aqui para cima. Mas o que é estar em equilíbrio na física? Estar em equilíbrio é força resultante zero, né? Já que vai aparecer uma força nessa partícula positiva, empurrando ela para cima, força essa que é do tipo eletromagnética, força eletromagnética, para que a força resultante seja zero, tem que ter uma força empurrando ela para baixo, né? Uma força elétrica para empurrar uma partícula positiva para baixo, só se o campo elétrico estiver apontando para baixo. Como é que eu geraria um campo elétrico apontando para baixo? Uma placa positivamente carregada em cima e uma placa negativamente carregada embaixo. Assim, já que os opostos se atraem, os iguais se repelem, eu sei que essa partícula positivamente carregada seria empurrada para baixo, né? Pela força elétrica. Força elétrica. Se essa partícula continua se deslocando em linha reta, é porque ela está em equilíbrio, ou seja, a força resultante é zero. Se a força resultante é zero, é porque a força eletromagnética que atua para cima é igual à força elétrica que atua para baixo. Força eletromagnética nós aprendemos a calcular há pouco tempo. Campo magnético, carga, velocidade, seno do ângulo. Seno do ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. A velocidade é horizontal, o campo magnético é horizontal, mas apontando para dentro do quadro. Esses vetores são perpendiculares, seno de 90. Como é que se calcula a força elétrica? Originalmente, força elétrica para a gente era através da lei de Coulomb, né? Mas depois a gente desenvolveu uma ideia mais refinada, a ideia de campo elétrico. Campo elétrico é força por unidade de carga. Quer dizer que para calcular uma força elétrica eu posso usar a definição de campo elétrico. Está dividindo, passa multiplicando. A força elétrica é o campo multiplicado pela carga. Se a carga for positiva, eu nem preciso me preocupar com o módulo. Então eu tenho o direito de buscar a eletrostática lá do passado e trocar a força elétrica por campo vezes carga. Observem vocês que a carga aparece tanto de um lado quanto do outro da equação, então eu posso eliminar. O seno de 90 é 1. Tu vê, cara, a velocidade que a partícula tem que ter para ela poder se manter em equilíbrio é justamente a razão entre o campo elétrico e o campo magnético. Então tu vê isso, o vestibular volta e meia cobra da gente. Quando uma partícula carregada está em equilíbrio, imersa ao mesmo tempo em campo magnético e campo elétrico, para que esse equilíbrio se mantenha, a velocidade da partícula tem que ser igual à razão entre o campo elétrico e o campo magnético. Isso eles podem acabar cobrando da gente. Se tivesse um determinado ângulo ali, né, não fosse um ângulo de 90 graus, a gente poderia manter o seno de alfa na fórmula. V vezes seno de alfa é igual a E vezes B. Eu poderia escrever a fórmula dessa maneira, mas o mais comum é a gente estudar um caso onde a partícula se desloca perpendicularmente. Depois a gente pode, futuramente, a gente vai usar essa ideia para calcular a velocidade da luz no vácuo. Tu vê, é dessa ideia que permite que a gente consiga calcular a velocidade da luz no vácuo. Foi a partir dessa noção que Maxwell descobriu matematicamente a velocidade da luz, que experimentalmente já se obtinha, né, mas não sabia calcular ainda. E o último desenvolvimento ainda, o último desenvolvimento para a gente
exercitar, questões para fazer, mas aí se tu for comparar o material que a gente produziu em sala com apostilas e livros, tu vai ver que o nosso material ficou bem completo. Outra coisa que é importante tu ficar bem à vontade, né? Quando tu perceber, achar alguma coisa em algum material, em algum livro, que tu acha que não foi trabalhado na sala, fique à vontade, fique orgulhoso quando o aluno, professor, essa parte aqui eu acho que não ensinou, dá uma olhadinha. Sempre fiquem à vontade isso. Tu vê, cara, vocês vão fazer, né, tantos vestibulares distintos que é difícil a gente conseguir se preparar especificamente para todos. Portanto, tu sabe qual é o teu vestibular, já baixaste as provas dos anos anteriores. Se tu me traz alguma coisa que já caiu nos teus vestibulares aí, que tu está te preparando, e que eu não falei em sala de aula, eu ficarei extremamente feliz. O máximo que poderia acontecer é eu falar para vocês, poxa gente, isso aí eu não domino, será que eu posso trazer na semana que vem uma aulinha feita? Pode acontecer, né? Faz tempo que não acontece, mas é possível. Ó, última passagenzinha então do eletromagnetismo. Olha o que nós vamos aprontar. Já que o campo magnético da parte anterior estava penetrando no quadro, vamos botar o polo norte atrás do quadro, o polo sul lá no fundo da sala, e vamos imaginar um campo magnético emergindo do quadro. Campo magnético uniforme. A uniformidade do campo magnético fica clara quando a gente percebe que os pontos que representam esse campo magnético estão praticamente com o mesmo espaçamento. Para deixar claro que isso representa o campo magnético, eu pego um desses pontinhos, faço a bolinha e represento com a letrinha do campo magnético. B de bio. Vou pegar uma placa metálica, essa placa tem um tamanhozinho L, e eu vou deslocar ela dentro desse campo magnético. É uma placa de material condutor, é uma placa metálica. Quando essa placa começar a se deslocar dentro do campo magnético, vocês aceitam que nos metais tem partículas livres para se deslocar, né? Por isso que eles são condutores. Imagina uma partícula positiva nesse metal. Como essa partícula está na placa metálica e a placa metálica está indo para frente, então a partícula também está indo para frente. Então eu posso usar o meu dedão para representar a velocidade de uma partícula positiva. O campo magnético, que é o indicador, está apontando para vocês agora. Para onde que essa partícula positiva seria empurrada pela força eletromagnética? Para baixo, né? O dedo do meio, para baixo. Na verdade verdadeira, nós sabemos que não são os prótons que podem se movimentar, né? São os elétrons, né? Então, na verdade, se os prótons são empurrados para baixo, os elétrons são empurrados para cima. Esses elétrons aqui de baixo abandonariam seus átomos, nós perceberíamos depois de algum tempo que a parte superior da placa